Fala pessoal, o vídeo de hoje é um vídeo aí que muitas pessoas pedem, então seguindo aí as dicas de alguns inscritos, eu vou fazer. Já fiz uma vez, só que dessa vez eu vou fazer de uma maneira mais detalhada para vocês. Então, o vídeo de hoje se trata da alimentação de todos os meus animais aqui. O que eu dou, né, o que eu ofereço, quem tá comendo o que, esse tipo de coisa. Bom, a base da alimentação aqui em casa gira em torno aí de camarões, insetos, rações e os patês. Para as aruanãs, eu costumo dar a ração e os insetos. E os insetos são muito importantes para elas. Por que são importantes? Porque eles são uma fonte de proteína magra, com pouca gordura. Claro que o tenebro é muito mais gorduroso, né? Mas os grilos, baratas, besouro, esses são animais excelentes para dar para elas. Eu não vou me prolongar muito nesse assunto do motivo das aruanãs, de fazer bem para as aruanãs, né, dar os insetos e tudo mais, porque eu estou fazendo um vídeo, provavelmente aí nos próximos dias eu vou soltar para vocês, que também foi um outro vídeo pedido, só sobre as aruanãs, né, o comportamento, hábito, enfim, um pouquinho sobre elas, um pouquinho assim, tudo que eu conheço sobre elas. Aqui para as aruanãs eu dou a cera granular, dou duas da Tropical, uma que são dos répteis e a outra que é de aruanã mesmo, da linha Soft. Elas pegam, mas infelizmente ainda não conseguem se alimentar só delas. Elas começam a comer, come hoje, amanhã, depois para, não tem jeito. Daí eu tenho que dar alguma outra coisa para elas comerem. Isso com as 3 rações, tá? E é claro, como eu já disse, os camarões aqui vão para todos os peixes, todos. A única exceção, na verdade, é o Flower Horn, que esse fica só mesmo na ração dele. As botias e os jaraquis, aqui eu alimento só com ração e também eles pegam camarões, né? Os insetos eles não pegam. As botias basicamente comem a ração tropical de fundo e também a Tetracolor Beets, né? Que são aqueles grãos pequenos. E também da tropical a espirulina. E essa é a mesma ração que os jaraquis pegam, se alimentam. Antes de eu continuar o vídeo, eu só queria lembrar que aqui em casa eu evito ao máximo a dar os chamados feeders, né? Os alimentos vivos. Mas infelizmente eu tenho 2 animaizinhos aqui, vocês vão ver logo na sequência, que eles não pegam de jeito nenhum outro alimento. Eu já tenho há vários meses e infelizmente eles não pegam comida. E o problema é que eles não estão se desenvolvendo e eu tive que me render aí. Então eu voltei a dar os vivos para eles, para ver se eles se desenvolvem melhor. Mas isso é um assunto para um outro vídeo, eu vou falar para vocês, é sobre o Leptosteus e o Endlicheri, que eu comecei a fazer o tratamento, aí, o acompanhamento deles com o uso do GH. Um dos principais motivos de eu não dar os alimentos vivos, né, os peixinhos vivos, é a questão de você poder trazer doenças para o seu aquário. E é desnecessário também, né? Você não precisa dar o peixinho vivo para os animais crescerem. As rações realmente suprem todas as necessidades aí dos animais. Fora isso, você sem oferecer os alimentos vivos para eles, uma coisa que as pessoas acabam não percebendo, né, não ficam atentos a isso, é que você consegue diminuir muito a agressividade desses predadores, né? Das aruanãs, das arraias, enfim, de todos os animais. Quando você alimenta bastante, isso é muito importante, você tem que deixar eles sempre de barriga cheia, sempre dar bastante comida para eles não terem essa vontade aí de ir para cima dos outros peixes do aquário. Como vocês podem ver, aqui eu coloco a aruanã, que já está com mais de 35 centímetros, com peixes bem menores. Ela nunca matou ninguém, nunca. Uma vez que eu tive um problema com ela foi com um dos jaraquis, com o menor. A hora que foi comer, ela pegou e deu uma bocanhada nele, mas você vê que foi um negócio meio de reflexo, não foi para comer, mordeu ele e soltou. Ele machucou bastante ele, mas foi uma coisa só. De resto, as pessoas falam, nossa, como consegue? Essa é uma das táticas aí que eu uso para diminuir essa agressividade dela. Não é que você consegue mudar o instinto do animal, mas você consegue controlar esse instinto deles, tá legal? Agora eu vou mostrar para vocês o aquário que eu tenho Oscar. Eu tenho um Oscar e um cascudo. Como todo mundo sabe, o Oscar é um animal que come qualquer coisa, né? O que você oferecer para ele, ele come. Mas esse ainda tá pequeno, eu só tô dando para ele a Color Beets. E pro cascudo eu tô dando aquele chipzinho também da cera específico para cascudo. É um cascudo, a ração é vegetariana, na verdade ela é uma ração de onívoros, né? Ela tem vegetal e tem proteína animal também. O Oscar ele tá comendo bastante essa ração. O que acontece é que conforme ele for crescendo, fica inviável, né, dar esse tipo de ração pequena. Daí eu vou ter que comprar outra ração, ou dar as que eu costumo dar já, que é a cera granular, enfim, são rações de maior porte. O cascudinho, esse cascudo é o bola de neve, ele tem por hábito assim, ele tem por necessidade
você oferecer em torno de 80% de vegetal para 20% de proteína. Então, para complementar essa ração, o que eu faço? Eu corto uma rodela de abobrinha e também de batata. E ele também se alimenta desses dois. Fora isso, nada mais. É a ração e esses dois vegetais. Já os discos, eles são muito fáceis de se manter. Aqui eu realmente, para eles, eu dou apenas a ração específica para disco, né? Que é uma ração da Sera também, que eu super indico. Eles pegam ela, você joga na água, elas afundam. Isso que eu acho bem interessante. Quando eu tento dar a Color Beats, elas boiam, né, por muitas vezes, e eles não pegam um pedacinho ou outro. A outra que você coloca, que é específica de discos, que até tem a cor diferente, ela é marrom, né, enquanto a Color Beats é vermelha. Essa daí marrom, que é a dos discos mesmo, você coloca, ela praticamente automaticamente desce na hora, e eles já vão lá para baixo. Eles vêm, a hora que eu chego no aquário, vocês devem estar vendo, eles sobem para pegar na minha mão e na sequência eles descem para pegar no fundo do aquário. Já os bandeiras, assim como a grande parte dos ciclídeos, comem qualquer coisa, né? Eu sempre ofereço para eles a Color Beats e também a de espirulina. Eles comem muito e uma ração à base de alho. Nesse aquário com os bandeiras eu tenho também os Polypteros senegalos, né? São todos albinos. Esses animaizinhos, eles são de crescimento muito lento, é inacreditável, porque o que eles comem é uma coisa assim de outro mundo. Eles comem muito a Color Beats e eu também estou dando a Carnivore. Mesmo os pequenininhos, eu tenho que quebrar a ração porque ela é um pouco grande, mas eles comem aquele negócio de uma maneira assim incrível. E o problema é que o crescimento deles, não sei qual que é o motivo, mas a gente nota muito isso nos albinos, nos platinos, enfim. O crescimento deles é muito mais retardado, um crescimento muito mais lento do que o dos normais. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Flower Horn. O Flower Horn, todo mundo sabe que é o animal mais sensível nesse quesito de parasitas, né, intestinais, enfim, muitas coisas. Então esse é o único dos peixes que é alimentado 100% de ração. Eu não dou nenhum tipo de complemento, camarão, muito menos animal vivo, enfim, nada. Ele come apenas ração. As rações que eu uso são a Sera Granuar, tem uma da Tropical também que é específica para Flower Horn, e tem uma estrangeira que eu não me lembro o nome agora, se não me engano é da Ricardo. Mas enfim, eu dou essas 3 rações aí, ele vai super bem, come pra caramba, ele come aí umas 3 vezes por dia, quantas vezes eu der, ele vai. Os finais de semana eu tô em casa, eu dou de manhã, dou na hora do almoço e dou à noite. E durante a semana eu dou de manhã e dou à noite. Como vocês podem perceber, essa ração Sera Granuar, ela é uma ração que eu já comprei uns 3 potes diferentes e em todos acontece a mesma coisa. Esse aquário do Flower Horn, ele não tem filtragem química, porque eu não vejo necessidade, a água está em boa qualidade, eu não vejo por que colocar filtragem química. Olha a coloração da água, a água fica avermelhada. Essa ração, ela solta assim um pouco não é tinta, né, mas ela deixa a coloração da água mais rosada. Muitas vezes a gente não percebe isso porque os nossos aquários maiores, enfim, e o aquário na maior parte das pessoas colocam a filtragem química, que tira essa coloração. Mas isso daí, se vocês tirarem a tua filtragem química, vocês vão entender o que eu estou falando, a água vai ficar rosada. Bom, aqui em casa até os alimentos que eu comprei para adaptar a raia e outros peixinhos, né, os lambaris, esses até eles se alimentam. Eu dou Sera Granuar, porque eles têm um aquarinho próprio para eles, eu não dei para ninguém comer, o que não comeram ficou aqui e vai ficar por um bom tempo no aquarinho, até eles se alimentam aqui. Bom, e por fim, eu tenho meus 2 que são os mais complicadinhos aqui, que são os 2 Platinum, tanto o Polypteros Englishere quanto o Leptosteus. Eles têm um crescimento muito lento e eles têm uma dificuldade muito grande. É a primeira vez que eu vejo um Poly e um Leptosteus com dificuldade para se alimentar de outra coisa a não ser alimento vivo. Eles, infelizmente, já falei infelizmente algumas vezes, mas é infelizmente mesmo, só comem o alimento vivo. Se você tenta dar camarão, tenta dar ração, tenta dar qualquer coisa, eles não pegam. Já deixei eles muito tempo sem se alimentar e eles não pegam. O Polypteros ainda, vez ou outra, pega alguma coisinha, mas nada. E o Leptosteus simplesmente ignora, é mais fácil você jogar ele pular do aquário, vai para fora, né? Ele vai procurar alguma coisa aí para comer fora do aquário, porque isso daí ele não come. Então agora o que eu resolvi fazer foi encher realmente de alimento vivo para fazer com que eles cresçam. E o aquário do Leptosteus aqui e do Polypteros, eu estou fazendo um vídeo específico sobre esse aquário, sobre alimentação e sobre o tratamento que eu comecei a fazer com o uso do GH. Logo mais aí vocês vão ter acesso a esse vídeo.
Enfim, como vocês puderam ver, assim, não tem segredo algum. A alimentação que eu dou aqui é uma alimentação que eu acho que a maior parte dos aquaristas dá. Pode ser, claro, de outra marca, mas enfim, é tudo muito parecido. A base é isso daí, ração, tem alguns congelados aí, filé de alguma coisa, camarão, esse tipo de coisa. Tem o patê que eu uso, que não é uma coisa tão normal aí para as pessoas, que é uma diferença. Tem os insetos também, eu dou minhoca, enfim, eu tento variar o máximo possível. Os insetos que eu dou, eu costumo dar aquelas baratas de Madagascar, que são as baratas grandes, como vocês já viram no vídeo eu alimentando aroanã, tenébrio, grilo e algumas outras baratas, besouros, né? Agora só lembrando que o tenébrio tem que se dar de maneira mais dosada, porque o tenébrio ele é muito rico em gordura e tem pouca proteína. Então vale muito mais a pena você dar os outros insetos no lugar do tenébrio, até mesmo minhoca, tem muito mais proteína. Então é isso, o importante aí na verdade é a gente oferecer para eles o que eles necessitam, né, principalmente, e conforme a gente puder, o melhor possível, da maior qualidade e tudo mais. Eu vejo que muitas pessoas, quando você fala que ração X, que é nacional, não é boa, a pessoa fica brava, fala, não, é porque é nacional, a gente não tem, o brasileiro tem costume de falar mal do que é nacional, tudo o que presta são só os estrangeiros, e isso não é verdade. O problema é que existem algumas marcas, pelo menos duas, eu não vou entrar em detalhe de marca alguma, não estou comprando partido de ninguém, isso aqui não é time de futebol, né, para torcer para um ou para outro. Mas assim, tem pelo menos duas marcas aí que eu já comprei, os peixes simplesmente ignoram. E o fato deles ignorarem é porque a palatividade não é boa, o sabor dela provavelmente também não. Então você fala, ah, mas o meu pega então, tá bom? Não é bem por aí. Você precisa ver o descritivo e ver a qualidade dos produtos que foram usados para fazer essa ração. E se você for a fundo, você vai ver que na maior parte das vezes não são produtos de boa qualidade. Esse é o grande problema. Mas então é isso aí, pessoal. É um videozinho só mostrando a alimentação, só mostrando o dia a dia aí, né, como que eu faço aqui em casa, para vocês aí que tem curiosidade em saber e talvez aprender alguma coisa aí com esses alimentos, alguns alimentos que eu uso um pouquinho diferente, como os insetos, sobre o camarão é normal, mas enfim, sobre minhoca, patê, esse tipo de coisa. Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver mais sugestões a respeito de vídeos para mim, é só deixar aí nos comentários que eu com certeza vou ler, vou responder para vocês e farei, tá legal? Um grande abraço e até mais. Falou!